Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje. Dele, que diz assim: boa noite, me chamo... Ele já colocou as reticências já para eu nem, realmente não falar o nome. Me chamo tal, tenho tantos anos. Tive um relacionamento de 10 anos com uma pessoa onde tivemos uma filha com necessidades especiais que hoje tem 8 anos. Após o mês de setembro de 2013, ela começou a ficar um pouco diferente, mas nunca assumiu interesse em outra pessoa, por mais que eu perguntasse o porquê da mudança dela. No dia 9 de janeiro, foi o dia em que ela terminou comigo, falando que o motivo seria porque estava remoendo brigas do passado e que veio cair na real agora. Isso não acreditei, pois a última briga foi quase 5 anos atrás. Olha, realmente, veja bem, infelizmente, tem gente que não consegue assumir de fato o que está acontecendo e aí inventa umas desculpinhas um tanto quanto esfarrapadas para querer justificar e legitimar a decisão pelo término. Infelizmente. Então, é o que eu sempre digo e provavelmente eu sempre vou dizer. A gente sempre tem que respeitar a decisão da pessoa que termina com a gente. Porque todo mundo é livre. Assim como nós temos nossa liberdade, temos os nossos motivos e temos as nossas razões. Agora, o que a gente pode questionar é a forma como a pessoa terminou ou o que ela usou como justificativa, que é o que você está fazendo aqui. Não, pera lá, falou que terminou comigo porque ficou remoendo briga do passado, sendo que a gente brigou 5 anos atrás. Agora, caso ela tenha razão, caso ela não esteja inventando desculpinha esfarrapada, caso de fato essa briga de 5 anos atrás é o que colocou ela em crise agora, então tem um outro erro, que é o erro de não querer resolver. Vocês veem que coisa? Aí já entra dentro de um outro erro. Aí entra naquela situação em que os casais têm uma determinada briga, jogam as coisas para debaixo do tapete, e se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, naquele momento em que os pezinhos começam a roçar um no outro, e aí, aí acaba acontecendo, no outro dia já estão falando bom dia amor, e não resolvem aquela situação, não resolvem aquela situação que causou todo aquele desconforto antes dos pezinhos ficarem roçando ali debaixo do lençol. Então não foi conversado. Só que coisas não conversadas não são resolvidas. Situações não conversadas são situações não resolvidas. Não, vamos conversar. Se a gente ficou de bico um com o outro, porque cada um preferiu ficar na sua, porque se fosse discutir naquele momento, talvez fosse virar uma briga muito maior, cada um resolveu, cada um ficar na sua. Mas agora que os ânimos já estão, nos seus devidos lugares, que as coisas já estão assentadas, vamos conversar daquela situação que nos levou a esta birra, a esta situação desagradável entre nós. Vamos conversar, agora que os ânimos já se assentaram. Vai virar briga de novo? Aí vira aquele negócio. Tá vendo? Com você não adianta querer conversar mesmo, porque você não sei o quê. Aí vira aquela coisa. Não, peraí.
Então, causou briga de novo por causa daquele assunto? Então, de fato, tem alguma coisa que não está se encaixando. Agora, se for querer jogar um tapete aí por cima, vocês concordam que é uma situação que não encaixou? Tentaram conversar de novo, brigaram de novo. Opa, então, se for jogar um tapete aí é aquela coisa que vai ficar remoendo, porque não foi resolvida. Ou um achou que estava dizendo, mas eu achei que a gente tinha conversado. Não. Peraí. É por isso que eu digo que as coisas têm que estar muito bem esclarecidas para o bom andamento da relação, para a saúde da relação amorosa. As coisas têm que estar muito bem esclarecidas. Senão é isso aí. Uma coisa que a gente fica remoendo, que vai ficando guardado dentro de nós, depois uma hora você vomita. E vomita, aí aquilo é pior, não é? Aquilo vem coisa que outras coisas que foram guardadas e foram ficando guardadas ali por causa de uma situação que não foi resolvida, e aí outras foram ficando ali também, foram, aglutinando ali. Aí seria um problema também, então. Então, um problema é querer usar de desculpinha para não querer assumir de fato o que está acontecendo. E um outro problema é, caso de fato não seja uma desculpinha, então é porque na verdade não resolvemos lá atrás e você ficou guardando todo esse tempo, essa situação, e agora desembocou nisso. Daí em diante, uma pessoa começou a comentar com palavras românticas coisas que ela postava no Facebook e ela correspondia. Hoje, após 2 meses do fim do relacionamento, ela está com essa pessoa que tem uns 35 anos, 2 filhos e já foi casado. Não quero mais ela, pois demonstrou que é capaz de trocar o bem precioso, que é uma família, por um sentimento de momento. Ela nem sequer deu chance de conversarmos para tentar corrigir erros que estavam atrapalhando o nosso relacionamento. Olha lá. Então, havia erros que estavam atrapalhando o relacionamento? Você está vendo? Então, quer dizer, você aqui acabou de falar o que eu acabei de refletir. Então, faltou diálogo, faltou isso, faltou toda essa situação, tinha como ser resolvido. Como superar a dor de ser trocado? Olha, meu querido, a dor de ser trocado, não é? Eu ser trocado por alguém. Isso aí, veja bem, sermos trocados por alguém. A gente sofre porque a pessoa com quem a gente construiu uma história e projetávamos inclusive uma história de futuro, uma história futura. Então, construímos uma história até agora, construímos uma família, e eu projetava com você também o futuro. Com você, o futuro estava projetado também. Então, o término, ele traz a dor por conta de tudo isso. Por conta que a gente começa a colocar em xeque a história passada, ou seja, parece que a pessoa não valoriza tudo o que vivemos, tudo o que vivenciamos e tudo o que edificamos, e ao mesmo tempo derruba todo aquele projeto que eu tinha daqui para frente. Todas aquelas expectativas e todas aquelas perspectivas que eu visualizava. Ou seja, o futuro. Então eu me sinto desvalorizado porque a pessoa não colocou na balança a história que tivemos.
e me sinto desestruturado porque o que eu tinha daqui para frente ruiu. Então, o término traz essa dor. Agora, cuidado. Talvez isso aí que você esteja sentindo seja a dor por conta desses aspectos que eu falei. E não pelo fato de ter sido trocado. Vamos fazer um questionamento aqui. Se eu perguntasse a você, tá, e se ela tivesse lhe deixado simplesmente porque ela chegou à conclusão que ela não quer mais? Você estaria sofrendo menos? Ah, lógico, André, não é? Lógico que eu estaria sofrendo menos. Não é? Fogo. É fogo ser trocado por uma outra pessoa. Então estaria sofrendo menos. Bom, então, pera lá. Será que não tem, em meio a tudo isso, a essa dor que é própria pelo término, quando a gente de fato gosta, isso aí é próprio, essa dor pelo término nos, não é? Pega de jeito mesmo? Ou tem também ego ferido? A masculinidade, o homem, não é, se sente menos viril no sentido de fazer com que a mulher permaneça ao lado dele. Sabe, aquela sensação do macho alfa torna-se comprometida porque ela foi para outro. Ela me deixou por causa de outro. Então, é uma somatória, ou esta situação pesa mais? Este fato pesa mais? É o fato de ser trocado está pesando muito mais mesmo. O fato de ter sido trocado está pesando muito mais. Eu preferia então que ela tivesse falado, não gosto mais de você, eu estaria sofrendo menos. Então, na verdade, está entrando aí a questão do ego. Então, para superar essa dor, se esta é a dor maior, eu diria a você o seguinte: nós não temos que nos comparar. Quando a gente faz comparação, a gente se diminui. Ser trocado por outro sempre pressupõe uma comparação. Começo a me comparar com a outra pessoa. Então, eu não fui homem suficiente, vai ver que o outro é melhor de cama, vai ver, sabe? Aí fica essas coisas, esses fantasmas ficam rondando nossa cabeça. Vai ver que o outro, então, sabe cozinhar muito melhor que eu. O que o outro tem que eu não tenho? Ficam as comparações. E todas as vezes que vem comparação, a gente se diminui. E nós não podemos nos diminuir. É uma escolha e foi uma decisão dela. Eu não posso me diminuir diante da decisão e da escolha de uma outra pessoa, que não mais optou por mim e fez uma opção por uma outra pessoa. Tem como eu entrar na cabeça dela e saber quais são as razões? Puxa vida, eu era um cara que fiz isso e isso, aquilo, me trocou por aquele outro lá, não sei o quê, que já foi casado, já tem filho, você vai ver que amanhã depois vai fazer a mesma coisa com ela? E a gente então parece que fica, não é? Olha lá, você acha, louco, nunca traí, nunca fiz isso, não sei o quê. Olha lá, tá com aquele lá que já tem 2 filhos, que já saiu de uma outra relação, vai ver que chifrou a mulher anterior, a gente fica buscando motivos para querer diminuir a outra pessoa. Porque, na verdade, nós estamos nos sentindo diminuídos. E por que nos sentimos diminuídos? Porque nos comparamos. E é por isso que vem a dor de ser trocado por outro. Esta dor, na verdade, é porque a gente está se diminuindo perante ele. Porque ele agora pegou o que era meu. Se ele pegou o que era meu, então eu me sinto
fracassado. Eu perdi. E não é assim. Não é um jogo em que as pessoas são o troféu. A competição. Agora o meu troféu está com ele, então significa, sabe o cinturão dos jogadores? Jogadores não, não é? Lutadores tem o cinturão, ele tem que passar o cinturão para outro. Então ele se sente diminuído, ele se sente menos forte, porque o outro mostrou-se mais forte que ele. Agora, será que nas nossas relações humanas é assim que a gente tem que medir o nosso valor? Eu vou me sentir menos forte, com menos valor, porque a outra pessoa tomou uma decisão a partir dos critérios dela e das razões dela? Eu vou me diminuir por conta disso? Ou ao contrário? Eu irei, não é, perceber o que de fato eu preciso fazer em mim. Não é? Teve coisas aqui que no nosso relacionamento, que sim, eu também tive culpa, tal, eu vou fazer os reajustes porque eu não quero que isso aconteça numa relação futura. Mas eu não vou diminuir o meu valor. Eu vou continuar sendo o que eu sou. Quem eu sou. E eu vou apostar cada vez mais em mim. Porque eu não posso me reduzir a partir de uma escolha alheia. Eu vou diminuir o meu valor a partir de uma outra pessoa. Por exemplo, não é? Eu gosto de livros de autoajuda. Mas o fulano de tal não gosta de livro de autoajuda. Ele só gosta de romance. Então, eu vou diminuir o meu gosto por causa do gosto da outra pessoa que gosta de outra coisa? Não. Então a gente tem que saber distinguir muito bem uma coisa da outra, porque senão a gente confunde tudo e aí a nossa autoestima começa a ser extremamente comprometida, a gente vai começando se descuidar. É quando o desleixo entra na nossa vida. A gente vai ficando desleixado com o nosso próprio eu. Aí começam a ter até atitudes externas que mostram o desleixo. Começo a me descuidar, parece que nada mais importa, parece que não sei o quê. Quer dizer, eu vou me deixando à margem, por quê? Porque aquela pessoa não me colocou no centro da vida dela, no centro da vida dela ela colocou uma outra pessoa, ela optou por uma outra pessoa, que não eu, e eu vou me colocar à margem da minha própria vida por conta disso? É aí que a gente começa a se colocar novamente no centro da nossa vida, a fazer as coisas por nós, a fazer as coisas por você mesmo, a perceber o seu valor, a se valorizar, a se gostar e apostar em você. É aí que as coisas começam, a caminhar novamente. Mas é necessário a gente ter essa postura. Muito obrigado, meu querido, pela sua participação. Gente, inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, lá eu coloco meus textos, minhas ideias, meus pensamentos. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.